Alô galerinha, bom dia, você geração concurseira de qualquer lugar do Brasil. Diretamente dos bastidores do Colégio Estadual de Concurso em Fortaleza, Ceará, na companhia do mestre professor Luciano Brando, vamos falar um pouco sobre Venezuela, no caso a sua crise atualmente e a repercussão dessa crise, né, prof, que está repercutindo mundialmente, principalmente no Brasil. Principalmente no Brasil, tá? Bom dia, nação concurseira, meu abraço a todos os concurseiros do Brasil, a turma do Maranhão, do Paraná, do Rio de Janeiro, particularmente do Ceará, nossa terrinha, né? Nosso sertão central, região Yuri, foco no metropolitana, concurso, meu amigão Yuri. né? Abraço pro Yuri, amigo aí do show, né? Os nossos alunos que recentemente passaram por provas de concurso. Tem uma galerona aqui que já está me procurando com respeito ao concurso da Polícia Civil do Piauí, né? Nós já estamos preparando um material direcionado para isso. Na verdade, já tem um material pronto, cara. Sempre tem um material pronto. Que esse negócio de dormir é para quem tem dinheiro. Olha, se concurseiro não tem vida social, professor de concurso muito menos, né? Dormir é para os fracos. Quando você morrer, você descansa. Até lá, trabalho, né? Não existe redenção sem Calvário. Falando em Calvário, aproveitando a deixa, o Calvário da Venezuela. Olha, a Venezuela está vivendo um inferno astral. Pense num lugar ruim. Pensou? Multiplique por 10. Multiplicou. Eleve a sexta potência. Já fez isso? Eita. Da metade da Venezuela. A Venezuela está pior. Tá? Agora, por que a Venezuela está pior? É culpa do socialismo, do cão. Não, não só isso. Não é culpa do socialismo. É culpa, deixa eu usar o termo técnico, burrice. É uma mistura de rinoceronte com anta e cavalo e outra coisa. Tá? Péssima administração pública. A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo bruto do planeta. Tem petróleo para dar, vender, emprestar, tomar banho e estragar. No Brasil, aqui em Fortaleza, a gasolina bateu 4,60 o litro. Na Venezuela, 1 centavo de dólar, que dá mais ou menos 3,5 centavos de real, compra 160 litros de gasolina, camarada. 160. Não é um, não são dois, são 160 litros de gasolina. Então, a única coisa boa da Venezuela, barata, é a gasolina. Os preços de mercado são regulados pelo governo. O presidente Nicolás Maduro governa sozinho, porque ele não tem vice-presidente. A estrutura política dele é unicameral, não tem Senado e Câmara de Deputados separada. Né? No Brasil está separado, Senado e Câmara de Deputados. Quando os dois se juntam, formam então o nosso Congresso. Lá não, lá é unicameral. O voto lá é voluntário, né? Vota quem quer, mas quem vota recebe um benefício do governo se votar nas temáticas relativas ao governo, se for do interesse. Então, como foi que começou essa crise? Bem, a crise da Venezuela não é nova. A Venezuela é o país da América Latina que passou por 47 golpes ao longo da sua história. 47, não foi um nem dois, 47 golpes. Durante a década de 70, quando se descobriu a enorme quantidade de petróleo que a Venezuela tem, os venezuelanos estavam literalmente rasgando dinheiro. Né? Iam para a América do Norte, para Miami, para a Europa, gastando dinheiro a rodo. Esqueceram de uma coisa simples. Dinheiro merece respeito. De onde você tira e não repõe, uma hora vai acabar. Sucessivos golpes. E aí, em 92, um tenente-coronel paraquedista, Rafael Hugo Chaves Frias, tenta um golpe. O golpe fracassa, ele é preso, depois ele é anistiado, ele é aposentado. E em 98, esse mesmo tenente-coronel, ele é eleito, vai para os braços do povo. E aí, a partir de 98 até 2013, nós vivemos a chamada era Chaves, o chavismo. A primeira coisa que ele faz é trocar o nome do país, cara. O nome do país era Estados Unidos da Venezuela. Qualquer semelhança com os Estados Unidos da América não é coincidência. O esporte nacional da Venezuela é o beisebol. É um dos esportes norte-americanos. E aí ele troca para República Bolivariana da Venezuela. Ele impõe o socialismo na Venezuela, chamado socialismo do século XXI. Então, socialismo do século XXI imposto na Venezuela, ele estatiza a economia. Como assim estatiza? Simples. O que era privado
transforma em estatal. Não conversa, não indeniza, suprime a oposição, suprime os meios de comunicação. Ah, lá é o imperialismo yankee. É nada. Nós temos que ter uma desculpa, colocar a culpa em alguém, um inimigo externo. É a melhor coisa a se fazer. Ah, o país não está dando certo. É culpa do inimigo externo, do imperialismo yankee, do mal. O principal parceiro econômico venezuelano eram os americanos. Quem mais comprava petróleo venezuelano são os americanos. Quem injetava dinheiro na Venezuela, os americanos. Então como é que pode ser um inimigo yankee? Tá? Independente do discurso panfletário, isso não importa não. Para concurso, a banca tem a sua própria lógica. Aí eu não concordo com o senhor, ótimo, mas contra fatos não existem argumentos. A prova disso é que com o falecimento de Hugo Chávez em março de 2013, um processo eletivo deveria acontecer. A estrutura política venezuelana também é muito sui generis, muito diferente. Um mandato lá é de 6 anos, um mandato longo, com 5 reeleições. Não são uma nem duas, são 5 reeleições. Se o indivíduo conseguir se eleger 5 vezes, ele vai ficar só 30 anos no poder. Mas, na metade de cada mandato, existe uma coisa chamada referendo revogatório. A população vai às urnas, vota na metade do mandato, a cada 3 anos. Se o governo vai continuar ou não vai continuar. Claro, tudo pode ser manipulado. As eleições lá comumente são manipuladas. Então, Chávez morre, Nicolás Maduro, que era o vice-presidente de Chávez, assume o poder, coisa que não poderia acontecer. As leis venezuelanas dizem o seguinte: se o presidente em exercício morrer antes de 4 anos de mandato, uma nova eleição deve ser feita em 30 dias. E quem assume é o presidente do Congresso. Não foi o que ocorreu. Nicolás Maduro assumiu como vice-presidente a presidência. 30 dias depois acontece a eleição e ele é eleito, estava com a máquina administrativa na mão. Foi eleito. E de 2013 para cá ele governa o país. Governa a figura de linguagem, No Natal de 2013, na verdade não foi Natal, foi em novembro de 2013, ele antecipou o Natal. O Natal é em dezembro, dia 25. Ele puxou o Natal para novembro, porque ele disse que gente feliz não faz manifestação. E a partir disso, ele tem municiado, ele tem armado uma milícia, ou seja, milícia. Não é o exército venezuelano, não é a polícia militar da Venezuela, é uma milícia, tá? Os milicianos bolivarianos. É um grupo de civis que apoia o governo, recebe para isso, tem uma condição econômica melhor do que a população miserável da Venezuela e apoia as ações do governo. Ele prometeu recentemente fornecer um fuzil, armar civil para civil matar civil. Deus é mais. Pode piorar? Tudo pode piorar. A Venezuela, em 2012, ainda no governo Chávez, passou a ser um país pleno do Mercosul. Cuidado, muita calma nesta hora. A Venezuela ingressou no Mercosul em 2006, mas ela entrou na condição de país associado. Em 2012, ela passa a ser um país pleno, ela passa a ter poder de veto e poder concorrer à chamada presidência pro tempore. A cada 6 meses, um país membro do Mercosul, os países plenos, Brasil, Paraguai, Argentina, Venezuela e Brasil, administram o Mercosul. Certo? Então, quando ela foi planificada em 2012, por conta da crise do Paraguai, o impeachment do presidente do Paraguai em 2012, e a quebra do chamado protocolo de Ushuaia, chamado de cláusula democrática, esse protocolo define que só países democráticos podem fazer parte do Mercosul. Tranquilo? Então, o presidente paraguai foi impeachmentado em 2012, o Paraguai foi afastado, que era o que impedia a Venezuela de ser planificada. Venezuela é planificada, 2013 o Paraguai volta,
E aí fica Paraguai, Venezuela, Brasil, Argentina e Uruguai como países plenos, com poderes de veto e poderes de exercer a presidência pro tempore do Mercosul. Tá? O que ocorre? A crise econômica da Venezuela se arrasta há bastante tempo. Se intensificou em 2014 porque o mundo começou a produzir mais petróleo. Então, qual é a base econômica da Venezuela? Petróleo. Se o preço do petróleo sobe, ótimo, Venezuela. Mas se o preço do petróleo cai, o que é que acontece com a minha economia que depende de um produto? Também cai. Desde 2013, a Venezuela compra 75% do alimento. Resultado, inflação, hiperinflação, desabastecimento. E aí, em 2016, mais recentemente, né, aconteceu a crise da presidência da Venezuela com respeito ao Mercosul. Como já havia dito, cada país a cada 6 meses, seguindo uma ordem alfabética, que é uma ordem estranha, Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela na administração do Mercosul, pro tempore. Acabou o mandato do Uruguai, deveria ter seguido o mandato da Venezuela. Só que a Venezuela já estava em crise, prendendo os opositores, flagrante delito de desrespeito aos direitos humanos, né? Fechando a sua economia, fechando o diálogo, rompendo relações diplomáticas com países importantes. Inclusive, uma rusga, um problema com o Brasil, porque o Brasil tem uma relação comercial com a Venezuela de muito tempo, né? E aí, a Venezuela, por conta disso, por conta da crise política e econômica, em 2016 foi suspensa do Mercosul. No momento ela está suspensa do Mercosul. Ela não foi expulsa, não ainda. Suspensa do Mercosul por considerar a quebra do protocolo de Ushuaia, ou cláusula democrática. Até aí, aparentemente, nenhum problema. Notícia relativamente velha, né? 2016, com um desdobramento ainda hoje, então ainda é atualidades. Até aí tá tranquilo, nós já falamos em outras aulas com respeito a isso. Mas o problema foi hoje, essa semana, agora. Do ano passado para cá, a imigração, a crise migratória venezuelana se intensificou. E como eles estão no Mercosul, eles têm livre trânsito nos países do Mercosul, inclusive o Brasil. Então, só esses dias já chegou mais de 60 mil venezuelanos no Brasil. Caraca, tá? 42 mil ano passado, 18 mil mais recentemente, tem mais de 60 mil. Roraima, Boa Vista está lotado de venezuelanos. Estão saindo de lá, estão indo para São Paulo, né? O índice de prostituição em cidades como Pacaraima, em Roraima, onde as moças venezuelanas, algumas formadas em medicina, direito, enfermagem, letras, engenharia, tá? São conhecidas como as 80, que é quanto elas cobram por programa, R$80 nas esquinas de Boa Vista, nas esquinas de Pacaraima. Uma crise social gigantesca. Os índios venezuelanos estão passando para o lado do Brasil. Os caras não falam português. Os caras não falam também espanhol, só falam a língua nativa. Não tem habilitação nenhuma, são analfabetos. Ou seja, uma crise social da Venezuela repercutindo no Brasil. Ainda pode piorar? Pode, é o teorema de Murphy. Não há nada tão ruim que não possa ficar pior. Recentemente, essa semana, hoje nós estamos na quinta, já foi essa semana, né? Desdobramento. Um calote, o chamado default. Default é o nome bonito para calote. Quando você compra e não paga, o indivíduo, a pessoa física, eu e você, nós somos caloteiros. Checheiro, pilantra, cambalacheiro. Mas quando é país, aí tem um nome bonito, default. Eu vou decretar um default. Pois é, a Venezuela e Moçambique, lá na África, decretaram default ao Brasil. Calote no Brasil. Só que tem um problema. O dinheiro da Venezuela e de Moçambique vem do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento. E aí o Brasil vai pegar dinheiro do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT que paga o seguro-desemprego,
o meu e o seu, o Brasil vai tirar 1,2 bilhão para cobrir o rombo da Venezuela e o rombo de Moçambique. Pô, mas peraí, vamos pensar aqui, agora embolou. Mas não é a Venezuela que está devendo? É. Não é o Brasil que tem que receber? É. Então como é que o Brasil vai pagar a dívida da Venezuela se a Venezuela nos deve? Simples. A Venezuela nos deve, mas isso tem repercussão internacional. Se o Brasil não cobrir essa dívida com o BNDES e com o Banco Suíço, que o Brasil foi avalista, o Brasil foi fiador. Meu Deus, pai. Se o Brasil não paga, quem é que se queima? Quem é que fica com cara de mal pagador? O Brasil. E quem paga isso somos nós. Exatamente. Aí, se o Brasil não paga, acontece o chamado default técnico. É como se o Brasil tivesse dado calote. Então, para que isso não aconteça, porque se isso acontecer, se o Brasil for definido como mal pagador, as agências de classificação de risco, Mandes, Fitch, Standard Poor's, rebaixam a nota do Brasil. E aí, rebaixando a nota do Brasil, os investidores desaparecem do país. Nós não estamos numa situação econômica confortável. Não é a Venezuela, mas também ainda não está confortável. Crescimento de apenas 1%. E aí o Brasil vai arcar com esse prejuízo. Quando eu digo Brasil, somos nós que vamos arcar com esse prejuízo. E sabe-se lá quando é que a Venezuela vai nos pagar. Não há promessas, não há documentos formais, né? E essa semana, hoje na verdade, o FMI, Fundo Monetário Internacional, criou sanções, proibições com respeito à economia da Venezuela, porque ela não está divulgando seus dados econômicos. Ou seja, a situação financeira da Venezuela é muito pior do que o que se imagina. E isso está repercutindo aonde? No Mercosul, do qual ela faz parte. Está repercutindo no Brasil, que tomou esse calote e vai nos dar o calote, porque quem vai arcar com essa despesa são os trabalhadores brasileiros, do dinheiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, o que acontece na Venezuela repercute no Brasil. Existe uma solução a médio e a longo prazo? Não, não existe. E os venezuelanos estão chegando no Brasil sendo remanejados para São Paulo, daqui a pouco vão para o Ceará, vão para a Bahia. E aí o Brasil arrumou um problema maior do que o que já tinha. Se nós temos 13 milhões mais ou menos de desempregados e está difícil, imagine para o venezuelano que tem a primeira dificuldade, que é a língua, né? E por causa disso já há um sentimento de xenofobia, de ódio aos estrangeiros que estão chegando. O Brasil é conhecido pela intolerância étnica, é conhecido pela intolerância religiosa, e no caso da Venezuela tende a se agravar. Há uma tendência de que a Venezuela se isole politicamente, né? Ela não tem grandes parceiros comerciais, o preço de petróleo não está reagindo, e futuramente nós teremos mais notícias ruins com respeito à Venezuela. Esse calote do Brasil, e aí corre-se o risco, não quero criar prognóstico, mas corre-se o risco da Venezuela receber uma moção de expulsão do Mercosul, né? Porque ela está prejudicando a imagem do já prejudicado Mercosul. E a Venezuela segue com seus problemas, né? E o Alô Galerinha segue por aqui. Vai tudo show! Prof, essa viagem do tempo aí sobre a Venezuela, prof, é um assunto até importante, até gente comentando mesmo hoje em grupo sobre a Venezuela. Isso aí acarreta também, nós passando por uma fase boa no Brasil. Sim. Aí você só vai saber para quem? Para nós cidadãos teremos que pagar isso aí. Sim. Com certeza. E lembrando que um bolívar, que é a moeda venezuelana, 100 bolívares valem 10 centavos de real. Caraca, só... Então, para o indivíduo ter R$1, ele tem que ter 1.000 bolívares. Para ter R$10, 10.000 bolívares. Para ter R$100, 1 milhão de bolívares ou bolivares. 1 milhão. Então, o dinheiro na Venezuela não vale nem o papel que está impresso. Poxa. Eles estão vivendo a hiperinflação. Mais de 700% de inflação ao ano, até o presente momento. E isso é ruim porque contamina as economias da América do Sul. Especialmente a maior economia, que é o Brasil, né?
A crise da Venezuela tem sido tema de prova, já foi tema de prova. Nós teremos agora a Polícia Civil do Piauí, né? No concurso passado para agente penitenciário do Piauí, Sejus cobrou Brexit, né? Quando aconteceu. A crise da Venezuela é um dos assuntos comentados, recorrentes, e já tem concurso aí, já tem questão, nossa equipe de atualidades aqui já elaborou questões com respeito a isso, né? As coisas vão acontecendo, nós vamos nos adequando. Então se preparem aí na ação concurseira, que isso é possível tema de prova das vários concursos que estão acontecendo no Brasil. Fica antenado na fanpage do Colégio Estadante de Concurso, as nossas novas turmas que irão aí surgir posteriormente. Estamos com turmas oficializadas do dia 24 agora, PM manhã e noite, carreira de tribunais manhã e noite, PRF noite. Profzinho, redes sociais. Lá no Facebook, Luciano Brando, no Instagram, prof.brando. Adiciona lá. Giliardo Show, Giliardo Ferreira, Giliardo Vieira, meu Facebook. Giliardo Show é o Instagram e é meu WhatsApp, é 085-996003611. Fica antenado e vem Tiradentes, grandes conquistas começam aqui. Aquele bem geral para todos vocês, de todos os lugares do Brasil, porque nosso tempo limite já excedeu para poder não cortar o vídeo. Beijo a todos vocês, tchau, tchau, abraços. Obrigado, amado mestre.